Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar numa série de 3 vídeos sobre educação infantil, com foco em especial sobre educação inclusiva. Nesse primeiro vídeo, de aproximadamente 10 minutos, eu vou tratar mais diretamente com você sobre a ideia de inclusão. Primeira coisa importante é lembrar que quando nós falamos de inclusão, quase sempre nós pensamos em patologia. Sim, fato. Precisamos trabalhar essa ideia, vamos tratar dessa ideia, e talvez seja o grande foco desses 3 vídeos, a questão da inclusão patológica. Porém, tem uma outra inclusão muito importante, que ela deve ser percebida e tratada, que é a inclusão social. Quando a gente fala de inclusão, nós não estamos falando de uma pessoa ou de uma necessidade específica, nós estamos falando de uma equipe inteira, de uma comunidade inteira. Então, eu mandei um artigo escrito por mim, estou enviando para vocês, e nesse artigo eu falo exatamente dessa situação de que é a inclusão para a sociedade, mas também a inclusão para a comunidade escolar, que é uma ideia de incluir a todos. Incluir a todos significa dizer que a pessoa, ou o foco que é considerado pessoa não típica, é que deve se sentir tão bem como as pessoas consideradas típicas. Então a primeira conversa aí bastante interessante é pensar aí no que é essa inclusão. A inclusão social gira em torno de muitas discussões importantes, mas o que importa é a percepção sua, educador, da comunidade em que você está. Então, se você trabalha numa comunidade mais carente, chega lá com o seu carro, ela chama a atenção daquela comunidade, especialmente dos seus alunos. Eles quase sempre sabem melhor qual é o seu carro do que você mesmo. Então é importante perceber que a inclusão é você perceber o meio que você está, em quem você está, com quem você está falando. Porque a Madalena Freire, ela trata para a gente de uma forma muito simples e muito direta que uma das bases para educar na educação infantil é a ideia do pertencimento. Eu creio que para todo mundo, mas quando o aluno percebe que você, o estudante, a criança, percebe que você pertence àquele meio em que ele está inserido, ele de fato entende o que é aprender, não é? Porque não fica uma coisa distante, dictômica, em que uma pessoa de um outro universo, né, vem lá na comunidade dele participar de uma situação em que pretende ensiná-lo. Ao contrário também, né? Quando a gente trabalha com as crianças mais abastadas, ou ricas mesmo, totalmente abastadas, é importante você entender aquele meio e não usá-lo como propósito que não seja de localizar quem são aquelas pessoas naquela comunidade, como elas vivem e fazer parte daquilo. Então, o primeiro passo da inclusão é se permitir incluir. Ah, mas eu não sou professor, sou educador, não serei rico, então não vou me incluir. Mas o incluir social não é apenas você ter as mesmas posses. Não quero dizer que lá na comunidade também você deve se livrar do seu automóvel ou da sua condição de classe média. Não é isso. O que está sendo dito é que a inclusão é perceber o meio, entender como você parte dele e não o contrário. Não é ele que deve se adequar a você, é você que deve se adequar àquele meio, seja ele qual for. Então, pensando dessa forma, quando nós falamos de inclusão, nós temos que pensar maior do que a questão patológica, embora a questão patológica quase sempre deve estar em discussão, porque, né, como diz o poeta, de perto ninguém é normal. Mas o que é a normalidade? O que é a normalidade? Claro que tem patologias que são evidentes, né, são latentes ao indivíduo, e aí quando você pensa nisso, nessa patologia latente, você olha para a pessoa e sabe que ela não é típica, e aí eu quero explicar e discutir um pouco aí o que é essa coisa de típico, né? Quando eu estou falando de típico, eu estou falando de uma pessoa que não tem convencionalmente uma patologia identificada. Então, uma criança que ela tem hiperatividade, não para em sala, fala o tempo todo, levanta, e aí você fala assim, olha, a coordenadora, ou então você, a coordenadora, fala, vou ligar para os pais, porque eu quero um relatório médico. E o médico não dá, porque diz que ele só é uma criança agitada, e você fala, bom, então não posso fazer nada, não tenho um laudo médico. Não é isso que importa, né?
Então é importante perceber que ter um laudo de uma criança te dá um parâmetro para entender com quem aquele ser humano divide a sua patologia, quem é ela diante de uma análise clínica. Porém, não determina quem ela é enquanto pessoa ou no convívio de uma sala de aula com você. Identifica. O que vai determinar é o trato. É a forma como a situação é tratada. A forma em que a vivência daquele dia a dia, daquelas pessoas que compõem aquele núcleo, do qual você educadora, faz parte, é que vai fazer uma diferença significativa ou vai fazer uma diferença com grande importância para a vida desse ser humano. Lembrando que a nossa função na educação infantil, eu não trabalho com os pequenos por competência mesmo, mas trabalhando com quem trabalha com os pequenos, a minha fala é sempre de que você perceba que não são pessoas inocentes, estão prontas para o conhecimento, e o educador que tem a competência para agir com essas pessoas tem uma responsabilidade muito grande, porque você não está só formando pedagogicamente uma pessoa, você está formando para a vida, não é só a aula. Nós temos visto nesse momento de pandemia, isso está latente, que o desejo das crianças, ou da maior parte delas, é poder voltar para a escola e ver os seus professores. Né? Eu converso com crianças, parentes e tal, e os pequenos, tá com saudade da escola? Ah, eu tô, queria ver a professora tal. Tô com saudade da professora. Aí tem outras situações, meu pai me tirou, mas eu estou pensando, e quando a gente voltar, eu não vou ver mais a professora? A relação dele é com nós, educadores, né? Então, a família é fundamental, é importante, nesse momento a gente está percebendo isso, mas é importante perceber que quando nós falamos da criança, nós estamos falando de um ser em formação completa, íntegra, e é de responsabilidade nossa que assumimos esse papel de educador. Quando a gente fala das crianças não típicas, nós estamos falando de pessoas com incapacidades ou deficiências localizadas. Nós sabemos exatamente, não exatamente porque quase sempre as patologias vêm com as suas comorbidades, mas nós sabemos diagnosticadamente, se essa palavra existe, que aquela pessoa tem uma deficiência ou uma incapacidade. Só que ela é localizada para a criança. E nós temos que aprender a trabalhar com aquela situação para que a criança desenvolva a habilidade, né, dentro dos limites. Né? Então, eu vou pegar uma situação de deficiência em que uma pessoa não tem uma parte qualquer do organismo como membro, então eu não vou querer que ele discorra a escrita dele, ou ele não tenha um aparelho fonético. Eu vou ter outras formas. Então, a grande questão aí da inclusão é perceber primeiro que quem inclui não é a pessoa não típica. Quem inclui são todas as outras pessoas. Então, na escola é educador, desde a pessoa que recebe na rua até o mantenedor, que muitas vezes nem vai à escola, mas ele é responsável pela educação. O papel não é só o lucro, não deve ser, né? Quando é assim, você tem uma escola que a visão do mantenedor só é mercenária, não é um bom lugar para você ficar, porque você está investindo na vida, na formação da vida de pessoas. Então, quando a gente trata dessas questões, a gente precisa lembrar que é um processo árduo. Nós temos um país que até pouco tempo atrás, eu tenho dado aqui, só a partir de 1948, que você tem a Declaração Universal dos Direitos, e essa Declaração dos Direitos Humanos vai trazer a ideia da garantia da educação para todos, mas a gente sabe a quão difícil nas nossas escolas, especialmente nas escolas públicas, o processo de inclusão de pessoas com patologias. Então, essa ideia da patologia é muito complexa, e nós vamos tratar no próximo vídeo mais especificamente dessa situação do que é o patológico e como esse patológico afeta no processo de aprendizagem das nossas crianças. Na nossa responsabilidade de educação infantil, que é entregar para os anos iniciais uma criança com competência para seguir adiante, independente da condição financeira, que a gente sabe que faz diferença,
independente da condição orgânica que a gente sabe que faz diferença. Até já no próximo vídeo.